Crianças do terceiro ano, hoje a nossa aula de Geografia é revisão do capítulo 6. Nós vamos entender um pouco que é para nós fazermos a nossa atividade proposta, que também servirá para vocês estudarem para a avaliação. Então vamos lá, bastante atenção. Se precisar, parem o vídeo, assistam novamente, certo? Então vamos lá entender. Paisagem do campo. A paisagem do campo também é chamada de paisagem rural. A paisagem rural tem menos elementos culturais, ou seja, elementos construídos pelos seres humanos. Como vocês estão vendo nessa paisagem, prevalece os elementos naturais em maior quantidade. Vocês estão vendo que tem elementos culturais, que é a casa, tem a cerca, tem a estrada. Porém, o que mais tem é árvores e vegetação natural, tá bom? Campo e suas paisagens. Os elementos naturais encontrados no campo ou zona rural, certo? Quais são esses elementos? As árvores, morros, montanhas, rios e etc. Como vocês estão observando aqui. Então, a gente chama essas características de elementos naturais, está bem? As paisagens belíssimas que vocês estão vendo. Transformações da paisagem rurais. Então, vocês estão observando aí, as paisagens rurais são transformadas pela ação da natureza, certo? Professora, o que é transformada? É a mesma coisa que modificada, certo? Ou seja, ela vai mudar no decorrer do tempo. Como ocorrem essas ações de mudança? Por meio do vento e da chuva, certo? Como vocês estão observando aqui, essa paisagem, no decorrer do tempo, ela poderá mudar, assim como vocês estão vendo que tem parte que tem vegetação e outras que não tem. Quem conseguiu modificar essa paisagem foi quem? Foi a ação da natureza, a chuva, o vento. Houve o processo erosivo, que é a mudança, certo? E no decorrer dos anos, com certeza ela vai mudar ainda mais. Também pelas pessoas, ou seja, nós seres humanos, nós transformamos a paisagem. Como nós transformamos a paisagem, professora? Através de quê? Do desmatamento, das queimadas, certo? Então, nós modificamos também para construir túneis, estradas, para a construção de casas, certo? Para que nós possamos viver melhor. É por isso que nós transformamos a paisagem. Porém, algumas vezes é por ganância, por questão de poder aquisitivo, por acúmulo de riqueza, certo? Então, acontecem essas transformações. Porém, o que nós estamos estudando hoje, focando, é nas paisagens rurais, certo? Que elas são modificadas pela ação da natureza, que é o vento e a chuva, certo? Continuando. Construções agrupadas no campo. As construções diferentes que podemos encontrar no campo e são elementos culturais, ou seja, são elementos construídos pelos seres humanos. Quem são? As escolas, as casas, as igrejas, os postos de saúde e etc. Então, vocês estão observando que também nessa paisagem vocês estão vendo o rio, então estão vendo vegetações, porém as casas elas se misturam a essas vegetações, certo? Vocês estão vendo estradas e outras transformações que ocorreram no meio rural para que o homem pudesse viver melhor, certo? Bairros rurais. Os bairros rurais, eles apresentam elementos parecidos com os da zona urbana,
que é a cidade. O que nós podemos encontrar no bairro rural, que nós podemos também encontrar num bairro urbano? Os comércios, as indústrias, as ruas asfaltadas, ou seja, as ruas com paralelepípedo, ou então com calçamento diferenciado, certo? Mas nós vamos encontrar bem parecidos, porém, ele continua sendo um bairro rural. Ele é característico pela maior parte ser vegetação, como vocês estão observando novamente nesta imagem. Tem mais vegetação natural do que a casas, mas existem, certo? Outra característica que vocês irão observar também, gente, é que existem nos bairros urbanos a construção de edifícios, certo? Grandes, e no caso aqui, vocês não estão vendo em grandes quantidades. Então, há uma diferenciação, certo? A modernização nos bairros rurais, ela está acontecendo, certo? Num processo mais lento do que na cidade. Está bem? E agora nós vamos ver algumas atividades econômicas e as pessoas que trabalham nessas atividades econômicas. Então, nós vamos ver a agricultura. O que é a agricultura? Quem trabalha na agricultura, certo? A agricultura é uma das principais atividades econômicas realizada no espaço rural do Brasil. O que é espaço rural? É o campo, que nós já acabamos de falar, certo? Os agricultores ou trabalhadores do campo preparam o solo e cultivam plantas para o consumo e o excedente é vendido, certo? Professora, o agricultor, ele pode ser chamado de outro nome, além de trabalhador do campo também? Pode ser chamado de lavrador, está bem? Então, essa é o quê? O que o agricultor está fazendo aí na imagem? Ele está preparando o solo. Para que ele está preparando o solo? Para o plantio, certo? Na outra imagem, o que ele está fazendo? Ele está já colhendo, certo? Então, acontece aqui a colheita, certo? Colheita de quê? De produtos, ou seja, de alguns elementos naturais, tá bom? Então, vocês estão vendo essa agricultura aqui que eu quis colocar para você, uma agricultura mais familiar, aquela agricultura que é o agricultor aquela agricultura que é voltada para a agricultura de subsistência e que a pessoa utiliza ainda a enxada, certo? E as pessoas ainda são mão de obras, tá bom? Então, aqui eu quis colocar aquela questão não mecanizada, tá bom? Alimentos da agricultura. Existem vários alimentos que são consumidos na cidade e que vêm da agricultura, certo? Então, a finalidade da agricultura é qual? É fornecer alimentos, como frutas, verduras, legumes e etc, certo? Então, vocês estão vendo nessa imagem o quê? Alguns produtos que nós consumimos que vêm da agricultura, ou seja, vem lá do campo, da zona rural. Outra finalidade da agricultura, gente, é produzir matéria-prima. Para que ele produz matéria-prima? Certo? O que é matéria-prima? São materiais que são retirados da natureza, tá bom? Para a fabricação de produtos. Que produtos são esses? Roupas, combustíveis, certo? Combustíveis que servem como fonte de energia, tá bom? Então, aqui nós podemos só relembrar um pouco, gente, o algodão, tá bom? Então, o algodão se pode produzir o tecido, que o tecido logo vai se confeccionar a roupa, está bem? Então, essa é uma característica da agricultura. E também da madeira você pode retirar o carvão vegetal, que pode ser transformado depois, certo? Em um produto agrícola, produto da agricultura que pode ser transformado em combustível, certo? Pecuária. Então, o que é a pecuária? Nós saímos lá da agricultura e agora nós vemos sobre a pecuária. É a criação de animais. Então, todas as pessoas que elas
fazem, ou seja, criam animais, pode ser de grande porte ou de pequeno porte. Então, os bois, os porcos, as aves, certo? Entre outros animais, eles são parte da pecuária. Por meio dessa atividade são produzidos o quê? Carne, ovos e leite, certo? Então, o porco também você vai produzir o que é gordura, certo? As aves que nós podemos citar aqui, o frango, certo? E outros animais que são criados para que as pessoas possam consumir. Outros materiais são o que nós podemos retirar? Couro para fazer calçado e a lã para fazer tecidos. Então, são característicos da produção da pecuária. Professor, e como é que chama o nome dessa pessoa que cuida? Então, nós podemos chamar de pecuarista, a pessoa que está aí cuidando dos bois, nós podemos chamar de vaqueiro, de peões, tá bom? Então, nós podemos ter vários nomes para as pessoas que criam animais, certo? E uns são esses que eu estou citando para vocês. Extrativismo. Quando a gente fala extrar, a gente já está dizendo que é retirar, tá bom? Sugar. Então, o que é extrativismo? São elementos que retiramos da natureza para atender às necessidades das pessoas. Quem são as pessoas? Nós, seres humanos, certo? Então, existem 3 tipos de extrativismo. Existe o extrativismo vegetal, o animal e o mineral. Então, nós vamos logo ver e estudar o extrativismo vegetal. O que é um extrativismo vegetal? Para que serve? Onde é que nós retiramos? Então, é a coleta de materiais das plantas. Então, nós vamos retirar alguma coisa das plantas para que nós possamos usufruir daquele bem que a natureza nos proporcionou. Está bem? Na primeira imagem, vocês estão vendo, certo? Que está sendo retirado o látex, certo? Muita gente chama látex. Então, o que é que nós podemos produzir com ele? A borracha. Na segunda imagem, vocês podem ver o açaí, certo? Que pode ser produzido, sorvetes e outros produtos. Na terceira imagem, vocês podem ver o guaraná, certo? Que pode também ser feita a fabricação de sucos e também de refrigerantes. Na quarta imagem, vocês estão vendo o palmito, certo? Que também é feito, é retirado da natureza e a gente pode fazer saladas, certo? Na última imagem, que é a quinta, vocês estão vendo o coco babaçu, tá bem? Que aí pode ser vendido, é retirado da natureza e ele vai produzir o que? Óleo e outros produtos também, tá bom? Então, esses são o extrativismo vegetal, certo? Agora nós iremos ver um pouquinho e estudar o extrativismo animal. O que é o extrativismo animal? O que nós podemos retirar? Então, é o aproveitamento dos animais. Através de quê? Da caça, da pesca de animais, certo? Que tipo de animais nós podemos estar percebendo aqui? A abelha. Então, a abelha, nós podemos retirar o quê? Extrair o mel, certo? A pesca. Nós podemos pescar o quê? Peixe, lagosta, certo? Nós podemos também estar retirando o que da natureza, extraindo os crustáceos, certo? Aí vocês estão vendo, entre outros produtos. Então, vocês estão vendo na imagem aqui abelhas, o peixe, camarão e a lagosta, certo? Então, essas características aqui são de extração de animais, certo? Então, eu estou extraindo da natureza
Eu não estou criando, eu estou retirando da natureza o que ela está me oferecendo, certo? É diferente da pecuária, que na pecuária ocorre a criação. A professora, mas hoje já tem os viveiros de peixe, camarão. Porém, pessoal, o que eu estou falando aqui da extração, do extrativismo animal, é aquele aproveitamento em que você vai lá nos oceanos e o pescador, ele vai lá e retira o camarão lá do oceano, né, dos mares, e retira também dos rios, e o peixe também, que ele retira lá da lagoa, lá do rio, lá do lago, lá dos mares, certo? Então ele vai retirar esses produtos lá da natureza, sem criação em viveiros, tá bom? A mesma coisa é a criação de abelha. Existe criação de abelha já, a gente sabe. Porém, o que eu estou falando aqui é aquele retirado, extraído da própria natureza, que a natureza se encarregou de estar produzindo para que nós possamos usufruir, certo? Desse bem. E agora nós vamos estudar um pouquinho do extrativismo mineral. O que é isso? Então já está dizendo, é minérios. É a extração de minerais, nós podemos encontrar ele onde que nós podemos encontrar? No solo ou na água, certo? Então, é a extração de minerais do solo ou da água. Quais são? Vocês conhecem muito bem e todo mundo se alimenta com ele, é o sal de cozinha. Vocês estão vendo na primeira imagem. É um extrativismo mineral. Eu vou lá e retiro da natureza. Ah, professora, mas por que a gente compra no comércio? Porque lá ele já vem todo embalado, produzido e já foi transformado, já foi colocado um produto chamado iodo, que é apropriado para o nosso consumo, certo? Outro extrativismo mineral que vocês podem ver aí, outro mineral, carvão mineral, que é um combustível fóssil e é fonte de energia muito utilizado, certo? Apesar de ser poluente, certo? Então, essas são características, pessoal, dos 3 tipos de extrativismo que a gente acabou de estudar. O extrativismo vegetal, animal e mineral, certo? Então, essa é a nossa aulinha de hoje.